Eu acho que a gente pode começar, então, com com a primeira comunicação, que é da Aline de Freitas Germano, que é da UFRJ mesmo. Corpos em disputa, ações políticas em Conceição Evaristo. Aline, você tem 15 minutos, tá bom? Boa tarde, gente. Boa tarde, professora. Eu estou com uma pequena dúvida. Eu preparei um PowerPoint, mas eu não sei se tem como apresentar ou se não tem. Se não tiver, tudo bem. Tem como apresentar. Você tem aquele botãozinho apresenta agora? Aqui no Meet? É. Deixa eu ver. Tenho. Deixa eu botar aqui. Você clica nele e depois tem as opções que ele vai te dar. Tem a tela inteira, uma janela ou uma guia. Eu acho que é a tela inteira. É uma janela, eu acho. Obrigada, vou botar aqui. Aí você clica na janela do seu PowerPoint, que já tem que estar aberto. Ok. Não. Gente, eu não sei, não estou conseguindo passar aqui, não. Se você quiser mandar para a gente vê se tenta abrir, também pode. Pode ser. Para apresentar, está liberado para qualquer um. Mas, ô, Bárbara, eu estou tentando fazer aqui... Ai, meu Deus, espera aí. Você vai em apresenta agora, depois você escolhe uma janela, mas o seu PowerPoint já tem que estar aberto. Ele está aberto aqui numa outra janela. Não então, sei aí quando você clica em apresenta agora e uma janela, ele vai te mostrar quais são as suas opções, e você clica naquela janela que está o PowerPoint. Aqui só está aparecendo a janela do Meet, quando eu clico em apresentar agora. Então, tenta a tela inteira ou vamos fazendo por eliminação. Se você quiser me enviar por e-mail sua apresentação, eu posso apresentar por você. E você fala. Não sei se é... Pode ser, Bárbara. Tudo bem, eu vou mandar no chat. Obrigada. Não por isso. Só um minuto. Vou enviar agora. Tudo bem. Eu acho que já foi já, Bárbara. Se você puder dar uma olhada aí para mim, eu agradeço. Tudo bem, estou olhando aqui. Foi? Estou olhando ainda, um minuto. Tá bem, valeu. Não por isso. Chegou. Obrigada. Você pode abrir ele aí para mim, por favor? Vou abrir. Valeu. Bom, gente, como a professora já me apresentou, meu nome é Aline, eu sou mestranda na UFRJ. Vou só esperar a Bárbara conseguir abrir o PowerPoint para poder começar a apresentação. Pronto, estão vendo? Agora está começando. Tá. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Agora foi, tá? Obrigada, Bárbara. Não por isso. Pode passar o primeiro slide, por favor. Eu tinha 19 anos quando descobri Conceição Evaristo. Todos os meus anos como leitora não foram suficientes para conhecer escritoras negras. Elas não estavam disponíveis nas bibliotecas, na escola, na mídia. Uma garota do interior do Ceará, do Cariri, lia o que chegava até suas mãos. Lia muita coisa, muitos poetas, muito cânone, mas nenhuma escritora negra.
Com 19 anos, decidi procurá-las. Então entendi que eu também me parecia com elas. Encontrar a mim mesma, me descobrir como uma mulher negra, foi uma dança intensa de encontro com as palavras de autoras negras que me fortaleceram e me deram coragem para me autorizar a escrever. Dentre elas estava Conceição Evaristo. Iniciar esse trabalho com um fragmento da crônica sobre o que o cânone jamais conhecerá, da escritora cearense Jari Arraes, parece a forma mais apropriada de abrir a discussão sobre a poética de Conceição Evaristo e seu impacto na sociedade brasileira. Isso porque pensar as ações de Evaristo é um modo de ampliar o olhar acerca de um mesmo tema. Sua literatura tem sido capaz de provocar em seus leitores engajamento e discursos de resistência que resultam em mudanças sociais. As marcas de intervenção de sua poética servem para fazer pensar também na tomada de consciência de grupos historicamente marginalizados. O texto citado foi tirado de uma outra iniciativa feminista, o Mulheres que Escrevem. Trata-se de um projeto cujo objetivo é, nas palavras de Thaís Bravo, escritora e uma das criadoras desse movimento, construir um espaço de segurança e mobilização para descobrir e debater novas possibilidades de produção cultural e literária focada na escrita de mulheres. Muito tem sido escrito acerca da obra de Conceição Evaristo, sobretudo no que se refere à questão da mulher negra, reflexões sobre a condição feminina, a subalternidade e o racismo estrutural. Parece, então, que escrever as dificuldades apresentadas nos textos de Conceição seria uma forma de sobreviver, como de fato é muitas vezes. Vitória sobre a morte e sobre a violência institucionalizada. Na raiz dessa leitura, há uma profunda confiança depositada em seus escritos como elemento fundamental para a preservação da memória, da sublimação da dor e da possibilidade de assumir o controle sobre seu próprio corpo. Embora não pretenda retomar essa análise de seus textos, ressalto que não se trata de desconsiderar a pertinência ou coerência dessa abordagem, do triunfo sobre a adversidade, mas porque interessa, nesse momento, pensar a literatura de Conceição a mudanças políticas. Possivelmente, a tentativa que seja a de criar também um modo de resistir, que não se quer esvaziado de movimento político, ou apenas como um instrumento de superação diante da dor, mas sim de experiência de construção social. O começo de minha apresentação, com um fragmento de uma crônica e um brevíssimo comentário sobre alguns aspectos da poética de Conceição, poderia sugerir que minha proposta de trabalho aqui é inovadora, partindo de elementos exteriores ao texto, o que conferiria um tom de descoberta ao trabalho. Mas não se trata disso. Não se trata aqui de dizer encontrei, apontando para o conto, quantos filhos Natalina teve, como se houvesse descoberto as respostas. É importante saber, inclusive, que Conceição muitas vezes não oferece o conforto das soluções, o bem-estar das respostas ou o mapeamento das saídas, mas sim a contemplação de um abismo ao qual somos lançados ao descobrir sua literatura. Refletindo sobre o conto, podemos observar que Conceição transforma o corpo e a sexualidade de sua protagonista, Natalina, em uma área de disputas físicas e psicológicas. Essa construção dá-se por meio da problematização de sua relação com a maternidade, por vezes associando-a à violência corporal e emocional e concomitantemente ao desejo por um filho que fosse somente seu. Não obstante, pensando o conto sob uma perspectiva feminista, quantos filhos Natalina teve opera como uma base discursiva por meio da qual se estabelece uma relação entre o poder e a linguagem, compreendida tão logo a mãe de Natalina descobre a gravidez da menina e a pressiona para interromper a gestação. Uma vez que a ingestão de chás não provoca o aborto, a mãe exige que a filha visite Saprachedes, uma velha parteira conhecida na região também por realizar abortos. Confrontando a realidade e movida pelo medo e constrangimentos provocados pelas circunstâncias, a protagonista foge e entrega o bebê à enfermeira de um hospital, como se ela tivesse ganho uma boneca que desejasse e cedesse o brinquedo para alguém que realmente o quisesse. É pertinente refletirmos acerca das escolhas lexicais feitas por Conceição em seu conto. Apesar do explícito desejo da mãe para que Natalina interrompa a gestação, ela mesma não demonstra interesse em ter o filho, sendo seu único receio o de que Saprachedes comesse a criança, como lemos em Onde Saprachedes metia as crianças que ficavam lá dentro? Saprachedes não. A mãe de Natalina e as outras mães sabiam que era só dizer que iam chamar a velha e os filhos ficavam quietos e obedeciam. Além desse fato, não há nada no texto que aponte para o anseio da menina pela maternidade. Na verdade, encontramos no conto referências ao bebê como coisa ou aquilo. Os sinais de violência, evidenciados nas escolhas vocabulares das personagens,
fazem-se presentes desde o início da vida em regiões de vulnerabilidade social no Brasil. Segundo Perqual, linguista britânico, o discurso é uma linguagem impregnada de ideologias que exterioriza seu funcionamento social, ou seja, é uma forma de ação, de posicionamento do indivíduo, em suas palavras. Pode passar, por favor, Bárbara? A conexão entre o texto e a prática social é vista como medida pela prática discursiva. De um lado, os processos de produção e interpretação formados pela natureza da prática social, ajudando também a formá-la, e, por outro lado, o processo de produção forma e deixa vestígios no texto, e o processo interpretativo opera como pistas nesse texto. Nessa perspectiva, o conto informa em determinado momento que Natalina, em sua segunda gestação, rejeita a proposta de seu companheiro Tonho, assim como o filho que espera dele. O jovem, desestabilizado pela recusa, leva o filho consigo de volta à sua terra natal, sem jamais compreender o porquê dela dispensar aquilo que ele julgava ser o modo de uma mulher ser feliz. Uma casa, um homem e um filho. Com essa recusa, Natalina contraria as expectativas masculinas socialmente impostas, afirmando suas próprias escolhas. Deseja para si um filho que seja somente seu. Durante sua terceira gravidez, a mulher é empregada doméstica contratada na casa de um rico casal que não possui filhos. Diante de tal realidade, a patroa de Natalina pede a ela para que tenha um filho com seu marido e que o deixe ser criado por eles. Natalina concorda, lembrando-se dos outros bebês que havia entregado, mas não compreende porque aquela mulher se desesperava e se envergonhava tanto por não ter um filho. Após o nascimento e a entrega da criança, ela se sente aliviada por ser esquecida pelo casal. É tão somente em sua quarta gestação, que não lhe deixava em dívida com pessoa alguma, que ela se sente realizada. A primeira devia ao prazer da descoberta. A segunda devia à inteireza de seu companheiro. E na terceira, se condoeu de uma mulher que almejava ser mãe. Conceição Evaristo utiliza um tom lírico para conferir à história de Natalina o contraste com a violência vivida por ela, especialmente em sua quarta gestação. A partir de um flashback, acompanhamos desde o início do conto a gravidez desejada pela protagonista. Pode passar, por favor, Bárbara? Natalina alisou carinhosamente a barriga. O filho pulou de lá de dentro, respondendo o carinho. Ela sorriu feliz. Era sua quarta gravidez e seu primeiro filho. Só seu. De homem algum, pessoa alguma. Aquele filho ela queria, os outros não. Os outros eram como se tivessem morrido pelo meio do caminho. A informação que nos é dada tem continuidade no último parágrafo. O filho de Natalina continuou bulindo na barriga da mãe, enquanto ela relembra os momentos em que engravidou. Natalina é vítima de um estupro que resulta no assassinato de seu agressor. Em uma noite, 2 homens invadem seu barraco à procura de seu irmão, mas ela não compreende, pois não possui irmão algum. Apesar da tentativa de argumentar, é amarrada, vendada e levada de carro até uma região erma. O homem desceu do carro, puxou-a violentamente e jogou-a no chão. Retirou a vena que cobria seus olhos e então a violentou. Sem conseguir ver o rosto de seu agressor, apenas sentiu quando a arma caiu ao seu lado. O tiro foi certeiro. Pode passar, por favor, o próximo, Bárbara? Obrigada. Ela guardou tudo só para ela. A quem dizer? O que fazer? Só que guardou mais do que ódio, a vergonha, o pavor, a dor de ter sido violenta, mais do que a coragem da vingança e da defesa. Guardou mais do que a satisfação de ter conseguido retomar a própria vida. Guardou a semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobre grávida. Ela se sente feliz e ansiosa para ver o filho que seria finalmente só seu, sem ver a marca de ninguém, talvez nem dela. A criança seria só dela, pois ninguém conheceria sua origem. Pela primeira vez, uma gravidez lhe proporciona o sentimento de alegria e de satisfação, sendo capaz de marcas de... Diante disso, parece relevante mencionar o que diz Figueiredo em Os Discursos Públicos sobre o Estupro e a Construção Social de Identidade de Gênero. Ela afirma: o estupro ainda é um crime cercado por uma aura de sigilo, provavelmente por envolver, do ponto de vista da vítima, sentimentos como vergonha, culpa, medo e dor. Natalina é acometida por esses sentimentos após a sua violência. No entanto, em oposição a isso, não há no texto registro que mostre arrependimento pelo que ela fez. Essa imagem relacionada à de sua mãe ao forçá-la a realizar um aborto, bem como a violência cometida nas outras gestações,
nos conduz a um discurso representativo acerca da maternidade, como podemos ver. Pode passar, por favor, Bárbara. A maternidade é a vaca sagrada da cultura. Quando as mulheres a criticam, estão desafiando todas as instituições que têm status axiomático e parecem naturais. A mulher como mãe traduz-se em mulher não questionadora, mulher natureza, mulher sofredora, mulher madona. Então, a maternagem é o papel-chave, o elemento-chave no arco patriarcal, porque é também o local do qual se arranca o poder das mulheres. Uma das perspectivas mais marcantes de quantos filhos Natalina teve consiste no tensionamento dos papéis socialmente atribuídos à mulher, principalmente no que se refere à maternidade. A personagem evaristiana se desvencilha das construções fantasiosas e noções culturais tradicionais que reforçam os estereótipos da mãe como sofredora ou da mulher que nasce para a maternidade. Conceição contesta a passividade, rejeitando o rótulo de instinto materno atribuído às mulheres. A recusa da maternidade por Natalina acaba com toda a ideologia sociocultural, já que a violência aqui retratada resulta numa mudança à medida que a mulher tem o poder de desejar e decidir sobre sua gravidez. A visibilidade proporcionada pela dinâmica do conto acerca da questão possibilita o debate não somente sobre isso, o que seria por si só uma problematização necessária, mas também sobre o aborto. Apesar da pauta ter se difundido cada vez com mais força no Brasil, essa discussão ainda emerge como um ponto nevrálgico na sociedade brasileira, tornando-se uma questão urgente de saúde pública. Lembremos ainda que, ao pensar o aborto num país como o Brasil, esbarramos com uma legislação que data dos anos 1940 e que, portanto, não dá conta da realidade da maioria das mulheres que aqui vivem. Diante disso, o conto de Conceição se incorpora ao debate aqui proposto e traduz verbalmente uma posição marcada, principalmente sobre o corpo enquanto território a ser disputado. Cabe mencionar, nesse sentido, as reflexões propostas por Antônio Gramsci, que contribuem para a nossa compreensão sobre as relações de cultura e política presentes nas obras de Conceição Evaristo. Em sua obra Literatura e Vida Nacional, Gramsci afirma que em uma obra de arte há necessariamente duas séries de fatos, uma de caráter estético, ou de arte pura, e outra de política cultural, ou seja, de política pura e simplesmente. A separação proposta revela, na verdade, uma indivisão prática, de que todo artefato cultural é simultaneamente político e estético, a partir do qual compreendemos que cultura e política não são campos distintos, mas dialeticamente relacionados. Nessa perspectiva, o escritor e militante do movimento negro Kuti reafirma essa relação. Segundo ele, pode passar, Bárbara, por favor. Aline, um minutinho, você já atingiu o seu tempo, tá? Então, se você puder concluir. Ainda tem algumas páginas. Eu concluo a leitura, concluo assim mesmo, não sei, professora, desculpa. É que eu escrevi muita coisa, tinha muita coisa para falar. Eu sei, o assunto é muito interessante, mas infelizmente eu tenho esse papel muito ingrato de controlar o tempo. Então, e você já falou o seu tempo. Você pode dar. Eu sugiro que você dê. Você escolha as partes mais relevantes do que você escreveu para poder concluir, sem poder pular todo o raciocínio. Tá bom? Ok, então eu vou pular algumas páginas do que eu havia escrito e vou partir para uma citação da Conceição Evaristo e a conclusão do trabalho, que eu acho que pode ser melhor. Bom, infelizmente, devido ao meu tempo ter acabado, não vou conseguir concluir totalmente o meu pensamento, mas eu acredito que a ideia geral foi passada de tensionar esses lugares estéticos e políticos, de como a literatura da Conceição provoca reflexões em seus leitores, e vou concluir a leitura já. Bom, me parece que a proposta de Conceição Evaristo é justamente essa ação de conferir igual importância às raízes e aos caminhos a percorrer, que marca a sua obra como um todo. Seu olhar atento aos territórios que ocupa, bem como as memórias que traz consigo, defendem o próprio corpo, suscitam estratégias de resistência e provocam reflexões em seus leitores. Sua literatura não aponta para o passado, mas constitui-se como uma forma de reconstrução da memória, capaz de provocar transformações políticas. Segundo ela, a literatura negra, no momento em que se volta para o passado, em que retoma a linha do tempo pela memória, pode ser lida como uma necessidade de reconstrução ou de construção de um passado histórico, para relacioná-lo ao tempo e à história presente.
Entretanto, não vai lidar só com o passado remoto, mas também com o passado recente, com a continuidade e descontinuidade, com a ruptura e com o cotidiano, com a matéria do hoje, aqui e agora. Assim, as ações estabelecidas por Conceição são elaboradas criticamente a partir de seu olhar voltado para o presente, no qual busca abordar grupos subalternizados que protagonizam seus textos e que desejam protagonizar suas próprias histórias e narrativas. A autora estabelece uma relação entre sua experiência e sua escrita, traçando um paralelo entre ambas. Tanto no âmbito racial quanto no feminista, o fazer literário é o elemento capaz de suscitar o movimento de resistência à dominação. É a partir de seu tecido poético que as narrativas criam novas formas de organização. Sua ênfase recai sobre a necessidade de libertação dos corpos, uma vez que o acesso das mulheres a direitos básicos passa pela noção de um corpo autônomo e livre. Notam-se variados níveis de subversão e de ressignificação poética nas ações e na escrita de Conceição, a partir dos quais rompem com estereótipos acerca do corpo e da maternidade. Os diálogos aqui propostos em sua literatura são formas de resistir e de promover novas ações políticas. Obrigada, gente. Desculpa por ter ultrapassado o tempo, eu fiquei empolgada. Perdão. Obrigada. Não tem problema nenhum. Obrigada, Aline, e desculpe eu por ter te cortado, mas infelizmente foi o papel que me deram. Acontece, tudo bem. É muito ingrato esse papel, mas obrigada pela sua fala, muito interessante, e que você desenvolveu tantos temas ao mesmo tempo que realmente, no espaço de 15 minutos, é muito difícil condensar tudo isso que você falou, desde a questão do cânone, da autoria negra, do tensionamento de espaços estéticos e políticos, de resistência, o corpo e a maternidade, foram muitas coisas que você falou, a relação da maternidade com a violência. Então, realmente, você está de parabéns, e agora eu vou passar, então, para a segunda fala desse nosso simpósio, que é a Antônia Rosane Pereira Lima, da Universidade UFS, que vai falar a violência contra a mulher negra com um mecanismo biopolítico, considerações sobre Maria de Conceição Evaristo. Então, aqui a gente tem uma linha de continuidade com a fala da Aline. Pode começar. Você também tem 15 minutos e, infelizmente, eu vou ter que controlar um pouquinho esse tempo, tá? Tá bem, obrigada. Boa tarde. Estão me ouvindo bem? Bem. Bem, como a professora Vera já mencionou, eu venho da Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, e eu sou mestre em estudos literários. Primeiramente, eu queria mencionar que eu não falo aqui na condição de especialista da obra de Conceição Evaristo, mas de uma leitora e admiradora de seus escritos, que eu me concentro em outra linha de pesquisa. Bom, então eu vou falar sobre o conto Maria, da obra Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, e aí eu pensei em abordar a questão do racismo, a questão da violência contra a mulher como um mecanismo biopolítico. O tema da biopolítica e várias outras temáticas envolvidas nesse assunto, eu comecei a estudar na PUC Rio, em 2018, e aí por isso que minhas considerações aqui são de uma pesquisadora dessa área iniciante. Então, sobre o contexto do conto Maria, a narrativa se passa em um ponto de ônibus numa segunda-feira, quando Maria, personagem protagonista, esperava pela condução que a levaria até sua casa, trajeto distante para ser feito a pé. Além do cansaço, ela carregava sobre os ombros uma sacola com restos de comida da festa que havia ocorrido na casa da patroa na noite anterior. O que sobrou para ela foram ossos e frutas, além de uma gorjeta deixada pela dona da casa. Esse dinheiro seria utilizado na compra de remédios para 2 de seus 3 filhos que estavam gripados. Enquanto esperava, Maria divagava por seus pensamentos e imaginava como seria a reação deles a comerem as frutas que levava. Afinal, tais alimentos não faziam parte de seu restrito cardápio. Levava na mão um corte provocado pela faca laser da patroa, acidente provocado ao cortar o pernil do jantar, do qual ela ganhara apenas ossos. O ônibus apareceu, e ao avistar cadeiras vazias, pensando que iria descansar após o longo turno de trabalho,
Maria viu que um homem havia se levantado e caminhado em direção ao cobrador, pagando sua passagem sem nada dizer. Ele sentou-se ao seu lado. Ela reconheceu nele o pai de seu primeiro filho. Eles cochicharam sobre o passado e a saudade que sentiam. Após mandar um abraço para seu filho, o homem, junto com o comparsa, anunciou o assalto. Maria sentia medo e lembrava-se dos 3 filhos. Nada tinha de valor a não ser a gorjeta dada pela patroa. Finalmente, os assaltantes desceram do ônibus sem levar nada dela, mas isso foi o estopim para o desfecho trágico que ela iria sofrer. E aqui eu abro uma citação do conto. Os assaltantes desceram rápido. Maria olhou saudosa e desesperada para o primeiro. Foi quando uma voz acordou a coragem dos demais. Alguém gritou que aquela puta safada lá da frente conhecia os assaltantes. Maria se assustou. Ela não conhecia assaltante algum. Conhecia o pai do primeiro filho. Conhecia o homem que tinha sido dela e que ela ainda amava tanto. Ouviu uma voz. Negra safada, vai ver, estava de coleio com os 2. Aquela puta, aquela negra safada estava com os ladrões. Olha só, a negra ainda é atrevida. Lincha, lincha, lincha. Maria punha sangue pela boca, pelo nariz e pelos ouvidos. A sacola havia se arrebentado e as frutas rolavam pelo chão. Será que os meninos iriam gostar de melão? Fecho citação. Então, pensando nesse conto, nessa história trágica, é difícil não associar a escrita de Conceição Evaristo com a realidade vivenciada por mulheres negras em nosso país. O desfecho ocorrido com Maria, infelizmente, faz parte do cotidiano brasileiro. Nesse sentido, dados apresentados pelo portal de notícias G1 através do Monitor da Violência apontam que cerca de 75% das mulheres assassinadas no primeiro semestre de 2020 no Brasil são negras. Além disso, sobre a condição da mulher negra no Brasil, esse levantamento demonstrou que 3 a cada 5 mulheres negras são mortas por feminicídio. Elas também representam metade das vítimas de estupro e metade das mulheres vítimas de lesão corporal em decorrência de violência doméstica. E isso tudo, esses números, podem ser um pouco maiores porque, segundo o levantamento, os estados brasileiros não informam, muitos estados não informam a raça a qual as mulheres pertencem, essas mulheres assassinadas. Então, isso reforça a falta de atenção dada a essa parcela da população, porque se o item raça não é discriminado nessas informações sobre os homicídios de mulheres, então muitas políticas públicas são deixadas de serem feitas também, porque não se pensa nesse quesito de as mulheres negras serem a maioria nos assassinatos, vítimas de assassinatos. Especialistas apresentados na reportagem do G1 afirmam que os contextos de violência entre mulheres brancas e negras é diferente por conta do racismo institucional e estrutural da sociedade. Isto porque as mulheres negras são as mais pobres, as que moram em áreas periféricas, as que são distantes dos atendimentos e distantes das instituições também. Por isso que muitas delas nem chegam a denunciar violências sofridas. Então, a gente vai perceber que os números de violência contra as mulheres negras podem ser bem maiores do que os que são divulgados. Sobre o racismo estrutural, Silvio Almeida, 2019, vai nos dizer que, abro aspas, o racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural, comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é a regra e não a exceção. Então, essas e outras questões são baseadas no racismo estrutural que ainda vivenciamos na nossa sociedade. Então, Almeida também salienta que a concepção do racismo como pertencente à estrutura da sociedade, abro aspas, não retira a responsabilidade individual sobre a prática de condutas racistas, fecho aspas. Ou seja, entender que o racismo está na estrutura da nossa sociedade não nos tira a nossa responsabilidade. Então, a mudança tem que ser feita por todos devemos assumir práticas antirracistas. Nesse sentido, como uma estrutura, o racismo está presente na sociedade há muito tempo. A personagem Maria, de Conceição Evaristo, tem uma história de vida semelhante a diversas outras mulheres negras no Brasil.
que compartilham dores parecidas e até os mesmos destinos trágicos, inclusive casos em que mulheres negras são vítimas de violência de forma... todas as formas de violência são injustas, mas digamos por engano, linchamento por causa de fake news, como aconteceu com uma mulher no Brasil recentemente. Então, casos de assassinato por engano acontecem muito mais com pessoas negras do que brancas, né? Sobre essa questão histórica, as características presentes na descrição da história de vida de Maria nos remetem a contextos não tão distantes da nossa historiografia. O fato de ela ser negra, viver em condições de miséria, nos faz pensar em quantas outras Marias foram entregues à própria sorte quando houve a abolição da escravatura no Brasil. E isso nos faz pensar que a condição das mulheres negras, dos homens negros hoje no Brasil, são decorrentes de questões históricas, que no nosso país não fazem tanto tempo assim. Florestan Fernandes, ao analisar a modernidade e a desigualdade existente na sociedade de classes, afirma que, para o negro e o mulato, era difícil se encaixar nos processos de crescimento econômico da cidade. Abro aspas. Como ex-agente do trabalho escravo e do tipo de trabalho manual livre que se praticava na sociedade de castas, o negro e o mulato ingressaram nesse processo com desvantagens insuperáveis. Fecho aspas. E isso vai nos mostrar, como nos dados do IBGE, que identificam que a população de baixa renda é, em sua maioria, negra. Então, a gente vai perceber que essas questões são referentes ao processo de abolição da escravatura, que não permitiu que o negro tivesse acesso a uma ascensão social. Não deu à pessoa negra condições para que ele ingressasse na sociedade em iguais condições com o homem branco. Vou tentar adiantar aqui. Florestan Fernandes ainda vai dizer que existiu também esse mito da democracia racial no Brasil e ele contribuiu para, abre aspas, resguardar as velhas elites da obrigação de introduzir inovações efetivas, radicais e libertadoras nas relações dos brancos com os negros, fecho aspas, além de auxiliá-las, abro aspas, a manter quase inato o arcabouço em que se assentava a dominação tradicionalista e patrimonialista, base social de hegemonia da camada senhorial, fecho aspas. Isso que eu estou tentando mostrar, que já foi discutido amplamente, é que as questões históricas do nosso passado ainda são vistas na sociedade atual, porque a condição do negro ainda no Brasil é desfavorável em relação à pessoa branca. Para concluir... Fazendo uso do conceito de biopoder de Foucault, Achille Mbembe afirma que a escravidão foi uma das primeiras manifestações da experimentação biopolítica. Para ele, abro aspas, a condição de escravo resulta de uma tripla perda. Perda de um lar, perda de direitos sobre seu corpo e perda de status políticos. Essa perda tripla equivale à dominação absoluta, alienação ao nascer e morte social, exclusão da humanidade de modo geral, fecho aspas. Segundo Mbembe, o escravo vive em constante semelhança a um morto-vivo. Isto porque, além de toda a condição dele, ele é retirado dele a condição de ser humano, de ter uma subjetividade. E Foucault também vai trazer essa questão da tecnologia do poder, a vida como objeto e objetivo do poder. Ao se perguntar como exercer o poder político baseado no biopoder para fazer morrer, se seu objetivo principal é fazer viver, Foucault salienta que o racismo foi inserido pelo Estado como um mecanismo de poder. De forma bem didática, ele explica que o racismo é a forma de inserir um corte nesse poder sobre a vida. Um corte que divide as pessoas entre quem deve viver e quem deve morrer. Então, aí ele vai falar sobre como que o Estado, como que as instituições vão se basear nessa ideia de que algumas pessoas podem viver e outras podem deixar de viver, que é a questão da biopolítica, o biopoder. E aí Foucault vai dizer, abro aspas, a raça, o racismo, é a condição de aceitabilidade de tirar a vida numa sociedade de normalização. Quando vocês têm uma sociedade de normalização, quando vocês têm um poder que é, ao menos em toda a sua superfície, e em primeiro instante, em primeira linha, um biopoder,
Pois bem, o racismo é indispensável como condição para poder tirar a vida de alguém, para poder tirar a vida dos outros. A função assassina do Estado só pode ser assegurada desde que o Estado funcione no modo do biopoder pelo racismo. Ou seja, a condição de Maria e de diversas outras mulheres na nossa realidade brasileira é que elas foram abandonadas pelo Estado, entregues à própria sorte, destituídas de humanidade, sem acesso a uma educação, sem acesso a uma alimentação adequada, sem acesso a uma saúde adequada. Então, isso é uma forma de deixar a pessoa morrer, sem necessariamente matá-la diretamente. É uma forma indireta de fazer a pessoa morrer. Então, esse é o mecanismo que Foucault vai dizer que é o Estado atuando com um modo de biopoder através do racismo. Concluindo, entende-se que o racismo é a condição para que se exerça o direito de matar, como ocorreu com Maria, assassinada sem legítima defesa, sem direito a contraditório, apenas por ter sido vista sentada ao lado do assaltante. E além de não ter sido roubada, os demais passageiros deduziram ser ela integrante do roubo. A cor da pele foi mais um agravante para o trágico fim da personagem, tendo em vista que, na sociedade brasileira, ainda impera esse detalhe como influenciador das relações de emprego, de relacionamentos, de acesso a bens culturais, de ações policiais principalmente, ou seja, o racismo se insere em todos os setores da sociedade, ainda nos dias de hoje. É isso, obrigada. Obrigada, você ficou no seu tempo perfeitamente. Então, obrigada, Antônia. Você também tocou vários pontos aqui que eu diria que são complementares à análise da Aline, que focou mais no texto, você extrapolou para o biopoder e para as questões sociais que estão associadas àquilo que a personagem sofreu no conto, né? Você ampliou um pouco, pegando dados também da atualidade e colocando também a história nesse quadro, né? O que aconteceu no pós-abolição, que até hoje nós vemos que ainda não está resolvido, né? Então, parabéns. E então eu sugiro também que o pessoal que quer fazer pergunta, que queira tirar alguma dúvida, alguma curiosidade, vai formulando, escrevendo no chat, para depois a gente, no final, trazer todas as questões. E agora eu vou chamar a terceira comunicação de hoje, que é do Carlos Alexandre Manuel, da Unimate, que vai falar sobre um defeito de cor, a voz do passado que ecoa no presente. Você também tem 15 minutos, eu também peço que você atente um pouco para o seu tempo, tá bom? Ok, boa tarde. Deixa eu só... Bom, prazer, eu sou o Carlos... Vocês estão me ouvindo bem? Eu estava com problema no fone. Ok. Então, eu sou o Carlos Alexandre Manuel, tá? Eu sou aluno iniciante de mestrado na Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate. Tenho como orientador o professor Jesuíno Arvelino Pinto, tá? E para mim é uma honra participar deste congresso. Fiquei muito feliz em ter o meu resumo aceito e vou tentar explanar aqui nesses 15 minutos um geral dessa linha de pesquisa que é inicial para nós, tá? Mas nós vamos desenvolver nesse período de mestrado que eu já iniciei. Tudo bem? Bom, conforme o resumo que eu passei para vocês, né? Um defeito de cor, a voz do passado que ecoa no presente. Um defeito de cor é a obra da Ana Maria Gonçalves, que eu tenho como objeto de estudo para minha linha de pesquisa. A partir do conceito do eixo temático do Congresso da UFRJ, aqui, do PPG Leve, né, que nós temos Por Onde Anda a Ficção Brasileira Contemporânea, quando eu acessei, quando eu tomei conhecimento, me chamou muita atenção, e eu já consegui dar uma resposta, né? Um defeito de cor é uma resposta para essa pergunta. É uma obra de ficção contemporânea. Nós temos aí a primeira versão dele em 2006, mas nós temos em 2020, o nosso ano atual, já a 23ª edição.
Então, ela não deixa de ser uma obra atual. Um romance histórico que, dentro da sua atualidade, trata de uma temática do passado e que nunca esteve tão em vigor como atualmente. Então, é como se nós estivéssemos fazendo um elo, puxando do passado para dentro dessa contemporaneidade que se faz tão necessária discutir, por exemplo, a questão do negro, a questão do preconceito racial que nós estamos vivendo em nossa sociedade dia a dia. Se vocês me permitem, eu vou em seguida fazer uma breve leitura de um resumo da obra, né, fazendo alguns comentários, mas antes, a obra Um Defeito de Cor, para quem não a conhece, ela tem um início muito interessante. A autora Ana Maria Gonçalves, que é mineira, é uma autora negra, ela produziu essa obra no estado da Bahia, enquanto vivia lá, e ela deixa registrado no prólogo da obra um convite à leitura muito interessante. Desde o prólogo, a gente começa a se apaixonar pelo que a obra vai nos passar. Tá? O processo de criação de um defeito de cor, que é daquela palavra que nem tem, na verdade, tradução para a língua portuguesa, ou serendipidade, né? Que significa você encontrar uma coisa procurando outra. Olha que fato curioso e interessante. E foi exatamente assim que a Ana Maria Gonçalves criou o Romance de Cor. A obra, composta de quase 1000 páginas, mais precisamente 946, nessa edição de 2020, ela é considerada atualmente como um romance histórico da história do Brasil, contada pela versão de uma personagem negra, a Kendé. Tá? Eu vou fazer uma breve leitura da obra que diz o seguinte. Então, partindo da personagem Kendé, nós temos a saga desta personagem que começa em 1810, em Savalo, no reino de Daomé, na África. Hoje, atual área do Benin. Na época, uma região importante, com economia doméstica, organizada e de grande destaque para o trabalho escravo africano. A Kendé, aos seus 6 anos de idade, acompanhada de sua irmã gêmea e sua avó, vê a mãe e o irmão morrerem assassinados por lutas tribais. Na sequência, as 3 sobreviventes fogem daquele local, e em meio a alguns fatos históricos, elas são capturadas e elas vêm para o Brasil. Então, essa primeira saga da personagem Kendé no Brasil acontece entre 1816 e a 1847, e pega importantes fases da história do nosso país, que envolve o período da escravatura. A personagem Kendé, retratada por uma voz feminina, ela perpassa na obra por várias etapas daquilo que a mulher negra sofre. E o interessante é que, ao mesmo tempo que a obra é narrada por uma personagem, por uma primeira voz, pela narradora em primeira voz, ela retrata uma memória coletiva de um povo que nos sofreu no passado e que até hoje nós temos as consequências disso. Como nós já ouvimos em comunicações anteriores, né? A questão do negro é tão forte, o preconceito racial é tão forte, porque os acontecimentos do passado firmaram uma ideia social de que o negro não ocupa um lugar de destaque, por ele ser negro. Então, ao trabalhar a obra Um Defeito de Cor, a gente consegue resgatar essa etapa histórica, essa questão histórica importante, e conseguiremos, então, continuar a discussão que está cada vez mais necessária em nosso meio. E um outro fato interessante, né? Eu parto aqui depois, a minha linha de pesquisa em cima dessa obra, ela vai tratar, nós vamos direcioná-la para 4 itens importantes que nós vamos
trabalhar dentro do texto, que é a questão da estética, a questão da história, da política e da sociologia dentro do romance Um Defeito de Cor. Então, os estudos teóricos nos levarão a perceber cada um desses 4 itens como um pilar para a existência desse romance, de tamanha importância para o significado dele. Tá? A Ana Maria Gonçalves, ela se utilizou de uma estética muito didática e sequencial para contar a história a partir da voz feminina, né? Como a gente pode destacar, é a versão do escravo contada pelo escravo e não mais pela Casa Branca, como geralmente nós encontramos nas obras literárias e geralmente nós nos deparamos em estudos, por exemplo, de aulas de história nas escolas regulares. Né? Então, é uma nova visão, é a visão da senzala para o homem branco. Então, as causas e consequências que a gente pode talvez encontrar futuras respostas e meios para perceber qual era a real relação entre o escravo, o branco e as consequências que isso gerou na atualidade, que a gente vive até hoje. Tá? A história é extremamente contada nas entrelinhas do romance. Então, o período de trajetória da personagem Kendé é um período que a gente consegue fazer uma grande relação com a história do Brasil, principalmente com destaque para o período escravocrata, o pós-escravismo e o que isso gerou depois. Nós temos também várias questões de política. Nas entrelinhas, a personagem Kendé, em relação com demais personagens, vive questões políticas importantes da época, e o destaque para isso é a evolução de uma personagem. Todas as etapas, tudo que foi possível a Kendé viver como mulher negra está representado na obra. Então, ao percebermos a personagem Kendé, a gente consegue relacioná-la com muitas outras mulheres. Consegue fazer uma relação com outras histórias, todas tratadas a partir de uma. Por isso que eu falei antes, nós temos a história de uma pessoa que representa o coletivo de um povo, de uma nação. E a sociologia, porque o livro também é cheio de questões sociológicas, tá, que amarram a estética, a história e a política dela. Então, eu tenho como suporte o suporte teórico que constitui a obra Um Defeito de Cor, abrange estudos de extração sociológica que estabelecem a relação do texto literário com a história e a política, perpassando pelas acepções e caracterizações acerca da memória e identidade. Desculpa, eu me perdi no tempo, mas estou dentro, né? Então... Você tem 5 minutos ainda, tá? Ok, obrigado. Então, eu tenho como base inicial o Stuart Hall, o Jacques Le Goff e o Paul Riquet, que são, por enquanto, a minha base inicial para a gente trabalhar essa questão da memória, da estética textual. E eu chego a uma conclusão, né, nesse estudo inicial da obra, de que Um Defeito de Cor é, com certeza, um romance contemporâneo que une estética, histórias, políticas e questões sociais de uma maneira completamente apresentada pelo outro lado. Aquele protagonismo branco, ensinado nas escolas, perpassados entre épocas, finalmente ganha a versão do oprimido que viveu, de quem viveu o que historicamente fica guardado e escondido. É a história do Brasil narrada pela voz da senzala, pelo protagonismo do negro, pelo grupo que a sociedade coloca à margem, mas as memórias jamais deixarão com que o tempo apague o que aconteceu e acontece em relação aos escravos e seus descendentes.
Nós estamos em 2020 e eu volto a afirmar, para encerrar minha fala, que é uma obra contemporânea, publicada pela primeira vez em 2006, porém em 2020 eu percebo que ela nunca esteve tão presente para tratar de questões sociais, não só do negro, como todas as outras, mas essa específica do negro, que nós precisamos seguir discutindo. É isso. É um esboço geral, tá? Que eu consegui passar nesse tempo aqui. Ok, obrigada. Muito obrigada, Carlos. Esses temas que você levantou aqui, especialmente o fato de ser uma história contada a partir do ponto de vista da senzala, não do negro, tem alguma familiaridade também com o romance Água de Barrela, da Eliana Alves Cruz, que, por coincidência, também é um romance de autoria feminina negra. E hoje mesmo, uma das minhas alunas de pós apresentou esse livro na nossa aula. Interessante. E a sua fala também tinha alguma linha de continuidade com as duas anteriores, acrescentando alguma coisa em relação à história, né? Você classificou esse romance como um romance histórico e construiu 4 itens a partir dos quais você analisa que são a estética, a história, a sociologia e a política, né? Muito bem. Obrigada mais uma vez. E, como eu falei antes, eu sugiro, se alguém tem uma pergunta também, alguma curiosidade, quer falar alguma coisa para o Carlos, para ir formulando suas perguntas no chat. E eu agora vou, então, chamar a penúltima comunicação de hoje, do Fabrício Lemos da Costa e Silvio Augusto de Oliveira Holanda, da UFPA, que vão falar das formas de memória em Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo. Então, novamente, também, vocês têm o tempo de 15 minutos e podem começar. Boa tarde. Estão me escutando? Estamos perfeitamente. Eu, pelo menos, sim. Ok. Bom, boa tarde. O meu trabalho tem como o meu trabalho, né, em coautoria com o professor Dr. Silvio Augusto de Oliveira Holanda. Nós somos da Universidade Federal do Pará e o título do nosso trabalho é As Formas da Memória e da Resistência em Ponciá Vicêncio de Conceição Evaristo. Bom, antes de iniciar esse trabalho, eu preciso dizer que me justificar um pouco, né? Porque se eu, de repente, sair da sala, dessa sala, eu vou precisar usar um outro aparelho, porque eu estou no estado do Amapá, e como todos vocês devem saber, não é? Porque foi noticiado, nós estamos vivendo aqui no estado uma espécie de apagão, né? De rodízio de energia. Então, é um vai e volta da internet e da energia. Bom, então, eu fico feliz com essa sala, porque o meu trabalho, como a professora mencionou em relação ao diálogo dos trabalhos anteriores, dialoga sobremaneira com essas apresentações anteriores, em relação sobretudo, a obra de Conceição Evaristo, lá em Submissa Lágrimas de Mulheres, e também, de certa forma, com o romance de Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor. Bom, para essa apresentação, inicialmente, eu gostaria de trazer uma espécie de biografia acadêmica da escritora Conceição Evaristo, e que nós consideramos importante porque essa biografia acadêmica, de certa forma, diz muito sobre a produção dessa autora, porque é importante que a gente saiba que o que a Conceição Evaristo
produz em termos de ficção dialoga bastante com o que ela produz também do ponto de vista acadêmico. Então, eu utilizo aqui uma passagem de um artigo de Pereira, que foi publicado na revista Estudos da Literatura Brasileira Contemporânea, no ano de 2016. Nessa biografia diz o seguinte: Maria da Conceição Evaristo de Brito é mineira, natural de Belo Horizonte, nascida em 29 de novembro de 1946, na década de 1970. Mudou-se para o Rio de Janeiro em busca de formação acadêmica e melhores condições de trabalho. Graduou-se em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, e trabalhou como professora da rede pública de ensino da capital fluminense. Mestre em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio. Hoje é doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal Fluminense. Certo? Então, a gente traz também aí uma fotografia, uma foto, arquivo pessoal da escritora, né? Muito bonita, por sinal. E, em seguida, na apresentação, a gente traz a capa do livro, do romance Ponciá Vicêncio. Trata-se da primeira edição desse romance, que foi publicado em 2003 pela editora Masa, em Belo Horizonte. Para essa apresentação inicial, nós chamamos esse momento de itinerário de Ponciá, do quilombo à favela. E a gente traz também uma espécie de passagem motivadora inicial para a gente tentar compreender do que se trata, na verdade, esse enredo, essa narrativa. E aí, essa passagem, na página 131, diz o seguinte: compreendera que sua vida, um grão de areia lá no fundo do rio, só tomaria corpo, só engrandeceria se tornasse matéria argamassa de outras vidas. Descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Bom, para isso, eu separei uma espécie de resumo da nossa pesquisa, que conta um pouco esse itinerário, essa trajetória dessa personagem. Então, peço licença para essa leitura. A narrativa conta a trajetória da personagem Ponciá Vicêncio, que vive com sua mãe, cujo nome é Maria Vicêncio, na Vila Vicêncio, nome do antigo coronel e dono de escravos no passado, onde a família de Ponciá carrega o nome desse coronel. No tocante à história familiar, lembramos que o avô da personagem fora escravo e, como maneira de resistir à escravidão, matou sua esposa para em seguida tirar a própria vida. Em relação a este último intento, não conseguiu efetivar o plano, deixando apenas um braço cotor. Entretanto, após a sua morte, este fato se mostrou sempre muito vivo na memória dos parentes. A família é constituída ainda pelo pai de Ponciá e o irmão, cujo nome é Luandi Vicêncio. Ambos trabalhavam na lavoura dos brancos. Quando da morte inesperada do pai, Ponciá tenta a vida na cidade, afastando-se da família, ao passo que o irmão faz o mesmo e passa a trabalhar numa delegacia como empregado encarregado da limpeza. Lá ele conhece o soldado negro Nestor, ficando amigos. Este último leva Luandi à casa de prostituição, na zona, e o irmão de Ponciá conhece e se apaixona por uma prostituta chamada Belisa, que, ao final, mesmo com planos de casamento com Luandi, é assassinada pelo cafetão Climério quando esta resolve sair da prostituição. Um dado importante para o entendimento da obra é que a narrativa se dá em forma de flashback. Neste ir e voltar, Ponciá, já moradora de uma barraca na favela, empregada doméstica e casada com um pedreiro, relembra a vida da infância, mesmo quando era criança, de colo, cujo estranho comportamento de imitar o avô, que tinha um braço cotó, estranhava a todos. Outro fato interessante, que a nosso ver conduz a história com uma amálgama da lembrança, diz respeito ao ofício do trabalho com o barro, no qual ela e sua mãe produzem diversos artefatos, objetos.
Entre essas produções encontra-se a imagem de barro representando o avô, miniatura que se faz constante ao longo do enredo. Ainda para uma melhor compreensão do romance, faz-se necessário enfatizar a presença da negra Ninguacainda, uma espécie de velha que carrega as forças ancestrais do povo negro. Nela se revela todo o passado e a memória como sabedoria, sempre conhecedora do futuro daqueles que compõem a família de Ponciá. Assim, neste percurso feminino, Ponciá perde 7 crianças, nenhuma sobrevive após o nascimento, e neste intercruzado presente com o passado, faz o caminho do retorno às origens, pedindo o barro que fica no fundo do rio, matéria que modela a memória, dando-lhe forma. Por fim, em um longo período de distância entre mãe, irmão e irmã, estes se reencontram na cidade, após Maria Vicêncio pegar o endereço de Luandi com a velha Ninguacainda, deixado por ele mesmo num pedacinho de papel escrito com a letra do soldado Nestor, numa visita à vila. Ao final, já fardado e formado soldado, Luandi reconhece a irmã na estação, quando esta resolve reencontrar-se com o rio, Luandi, lugar de memória, onde o arco-íris, a cobra celestial, bebe água. Bom, o itinerário da personagem Ponciá Vicêncio, na narrativa, começa justamente na beira, na margem desse rio, quando Ponciá Vicêncio resolve pegar barro no fundo do rio, e nessa situação ela avista o arco-íris, a cobra celestial, que, de acordo com a mitologia bantu, se dá na presença justamente de Angorô, uma divindade celestial também identificada com o Oxumaré, tá certo? Então, esse ponto para a gente é interessante porque a nossa pesquisa está direcionada justamente na forma como a memória se coloca do ponto de vista da ancestralidade. Então, a ancestralidade dada no ofício da fabricação de artefatos e objetos representam muito para essa narrativa, porque a produção desses objetos e artefatos pela Ponciá Vicêncio e por sua mãe está relacionada intimamente com a própria forma da memória. E aí, em seguida, a gente traz uma passagem de um estudo da própria Conceição Evaristo, um ensaio intitulado Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade. Foi publicado na revista Scripta em 2019. A Conceição Evaristo, a escritora, e aqui na condição de pesquisadora, diz que o seguinte, sobre a literatura afro-brasileira na literatura contemporânea. Ela diz o seguinte: pode-se dizer que um sentimento positivo de etnicidade atravessa a textualidade afro-brasileira. Personagens são descritos sem a intenção de esconder uma identidade negra e muitas vezes são apresentados a partir de uma valorização da pele, dos traços físicos, das heranças culturais oriundas de povos africanos e da inserção, exclusão que os afrodescendentes sofrem na sociedade brasileira. Esses processos de construção de personagens e enredos destoam nos modos estereotipados ou da invisibilidade com que negros mestiços são tratados pela literatura brasileira em geral. Então, aqui a Conceição Evaristo traz essa perspectiva de como essa literatura contemporânea representa esse personagem negro, né, a partir de um outro olhar, de uma outra lente, né, em que este negro agora passa a ser o sujeito da enunciação, não mais um mero representado pelo olhar do artista branco, né, percebido, como a gente sabe, em toda a literatura brasileira canônica. Um outro ponto que é importante que a gente traga para a nossa reflexão se dá justamente numa questão que coloca essa ficção contemporânea a partir de uma discussão que envolve também a biopolítica, como foi já mostrado nos outros trabalhos.
Bom, essa biopolítica, a gente dialoga sobremaneira com o pensador francês Michel Foucault, quando ele traz a questão do poder relacionado à vida, né? Pessoas, negros que moram na favela, né, em espaços suburbanos, afastados, entre aspas, do progresso, não é? Que são empurradas para a morte sem nenhum tipo de remorso público do Estado e etc. Então, essa questão, essa reflexão está muito bem pontuada nesse romance da Conceição Evaristo, mas também em vários outros contos dessa autora, como Em Submissas Lágrimas de Mulheres e o Conto Maria, que foi ainda há pouco comentado. Bom, para isso, para essa questão que envolve uma reflexão a respeito da biopolítica, a gente traz uma passagem que mostra esse direcionamento, essa questão muito bem pontuada nessa narrativa. Eu acho que a conexão dele ou caiu, ou pelo problema que ele falou no início, por causa da luz lá no Amapá, ele deve ter tido algum problema, porque aparece travado ainda. Agora deu para ver que ele caiu. Vamos esperar uns minutinhos para ver se ele consegue voltar. Oi, gente. Oi? Oi, pode falar. Gente, desculpa, como eu comentei, foi essa situação que a gente está vivendo aqui na Amapá. Peço mil desculpas. Então, como eu estava dizendo... Fabrício, Oi. né? Então, Isso. você já tinha chegado quase ao final do seu tempo, mas com esse problema que você teve aí, eu vou te dar mais 5 minutos para você concluir, tá bom? Tá bom, muito obrigado. Então, como eu estava falando, há um ponto importante nesse romance que se dá na direção de uma biopolítica. E eu comentei que essa discussão traz no seu bojo justamente uma reflexão muito pontuada a respeito do poder sobre a vida e sobre a morte, que está presente em várias narrativas da escritora. Então, a gente trouxe aqui uma passagem que mostra esse aspecto. Diz o seguinte: Ponciá Vicêncio deitou-se na cama, imunda, ao lado do homem, e de barriga para cima ficou com o olhar encontrando nada. Vem a imagem de porcos no chiqueiro, que comem e dormem para serem sacrificados um dia. Seria isto vida, meu Deus? Os dias passavam, estava cansada, fraca para viver, mas coragem para morrer também não tinha ainda.
Bom, e a partir desse ponto, então, a gente trabalha com uma outra perspectiva, com outro viés que diz respeito justamente a uma discriminação, vamos dizer assim, que diz respeito a questões que envolvem o gênero, a cor e a classe social. E aí, nessa apresentação, a gente se pergunta: pode a mulher negra favelada falar? Né? Haja vista que a Poncia Vicêncio, no primeiro momento da narrativa, mora na comunidade quilombola, né, a Vila Vicêncio, e mais tarde ela vai para a favela, né, e habita num barraco com o seu marido pedreiro. Então, a gente se pergunta, pode a mulher negra favelada falar? E a gente traz, então, duas passagens do Pode um Subalterno Falar, de Spivak, que diz o seguinte: a questão da mulher parece ser mais problemática nesse contexto. Evidentemente, se você é pobre, negra e mulher, está envolvida de três maneiras. De três maneiras, então, nesse caso, nós estamos falando de gênero, cor e classe social. Para deixar de ser silencioso e silenciado, é fundamental, diz Spivak, e urgente a solidariedade através de uma política de alianças. Esse ponto é importante para a nossa reflexão, porque a narrativa traz um ponto que diz respeito à questão da escrita e do poder da escrita. Poncia Vicêncio já conheceu as letras numa missão religiosa levada ao quilombo, mas não conseguiu, a partir naquela missão, conseguiu ler, né, e escrever. Mas, sedenta de conhecimento, mais tarde ela aprende sozinha a leitura e a escrita. O seu irmão, Luandi Vicêncio, na cidade também aprende a ler e a escrever. Ele se torna soldado com a ajuda do negro Nestor, mas há uma problemática, uma questão muito importante, latente nesse ponto, que diz respeito justamente ao seguinte: o que é necessário quando se tem acesso à leitura e à escrita? Ou seja, para esse povo, esse grupo, o que fazer com a leitura e a escrita? Será que basta saber ler e escrever? Ou será que é preciso pensar em alianças, em um movimento de solidariedade, como diz Spivak, para desconstruir violências epistêmicas colocadas a esses grupos, né, marginalizados? E aí, quase no finalzinho, eu trago uma outra passagem do romance que diz o seguinte: outros não conseguiam trabalho, ou ganhavam pouquíssimo e não tinham como viver. A vida se tornava pior do que na roça. Ela sabia de muitos casos tristes em que tudo havia dado errado. Procurou se lembrar de algum que tivesse tido um final feliz. Não lembrou. E aí ela está tentando, o momento que ela pensa em ir embora para a cidade, mas ela tenta lembrar de algum caso de feliz de algum negro na cidade, mas ela não consegue lembrar de nenhum caso, não é? Para finalizar a última apresentação, por favor, a gente traz uma passagem do estudo de Silva, no ensaio intitulado Da Literatura Negra à Literatura Afrofeminina, da revista Atlântica, de 2010, que diz respeito a essa literatura afrofeminina e o direito dado à voz dada a essas mulheres, no sentido de desconstruir diversos discursos que promovem o recalque do povo negro, tá bom? Eu não vou ler para obedecer um máximo de tempo, já que por conta da situação, da energia, né, eu fiquei fora um tempo, mas eu gostaria muito de ler essa passagem final de Evaristo, no finalzinho da apresentação, que diz o seguinte: seria a que mais daria forma à massa, a massa seria a que mais criaria, né? Aqui falando de Poncia Vicêncio, essa mulher que trabalha com o barro, que produz pelo barro artefatos e objetos, né? É a que mais cria, é a que mais se volta
a memória mesmo como uma oportunidade de resistir a violências epistêmicas colocadas a esse grupo, tá bom? E eu gostaria de sugerir muito ao lado, nessa apresentação, na foto em divulgação, uma exposição de 2019 de uma artista plástica e ceramista, cujo nome é Gabriela Marinho. Vocês podem encontrar por meio do Instagram também dessa artista. O Instagram é Ateliê que Anda. E essa artista, em 2019, colocou em exposição um trabalho muito interessante com essa matéria-prima, o barro, cujo título dessa exposição é Do Barro ao Corpo, a experiência feminina da cerâmica. O seu ateliê fica no Jardim Catarina, em São Gonçalo. Então, agradeço a oportunidade e peço desculpas novamente ao ocorrido. Nenhum problema. Obrigada a você, Fabrício, e também Silvio e Holanda, pela sua apresentação muito interessante, que traçou também alguns diálogos com as apresentações anteriores, no sentido da biopolítica, né, que, como tinha falado a Antônia, e com um defeito de cor também, que foi falado pelo Carlos. Eu destaquei também como um ponto interessante a produção de objetos relacionada à memória, e a memória do ponto de vista da ancestralidade, memória essa que pode ser contra a violência epistêmica. Então, muito obrigada novamente, desculpo também por eu ter que controlar o tempo, mas, infelizmente, é o meu papel aqui. Bom, com isso, nós chegamos à última apresentação. Eu vou chamar, então, aqui a Isabelle Maria Soares e a Maria Fernanda Santos, da Unicentro, que vão falar da trajetória da mulher afro-brasileira no poema Vozes Mulheres, de Conceição Evaristo. Então, vocês também têm 15 minutos e podem começar. Boa tarde a todos, então. Eu sou a Maria Fernanda e estou junto com a minha amiga Isabelle. A gente vai apresentar, então, um trabalho que a gente desenvolveu numa disciplina sobre estudos de gênero e que trouxe a Conceição Evaristo como uma representante dessa escrita feminina. Vocês estão conseguindo ver o poema na tela? Ainda não, pelo menos eu não. Boa tarde a todos. Só gostaria de saber se vocês conseguem me ouvir. Sim. Ok, ótimo. Aqui para mim diz que está apresentando. Às vezes demora um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue. Então eu vou seguir a leitura do texto que a gente preparou. Agora foi. E depois a Isabelle vai continuar a leitura, tá bom? Então vou seguir a leitura. Tendo em vista a dominação masculina, ou seja, o fato de que as principais instituições da sociedade, o Estado, a igreja, a escola, o sindicato e inclusive a família, têm reproduzido e reafirmado o patriarcalismo e o racismo durante a história, o pensamento feminista argumentou que a hegemonia masculina exclui da história, da política, das teorias da literatura, etc., o ponto de vista feminino. Porém, se vê que o feminismo negro é ainda mais marginalizado. A revisão das produções artísticas, teóricas, disciplinares tem questionado como elas seriam diferentes caso levasse em consideração o ponto de vista feminino. E assim, antigos conceitos foram confrontados e repensados, adquirindo novos sentidos que abarcam as realidades femininas. Os apontamentos de Joan Scott, em seu artigo Gênero, uma categoria útil de análise histórica, disserta que é preciso uma metodologia que, além de recriar uma nova história das mulheres, é preciso recriar a história, que abarcaria as experiências das mulheres e delas dariam conta na medida em que o gênero fosse pensado como uma categoria de análise. Além de pensar o gênero, implicaria também questões raciais, e assim culminaria no, abre aspas, envolvimento do pesquisador com uma história que inclui as narrativas dos oprimidos, fecha aspas, Scott, 1995.
Dessa maneira, verifica-se, a partir de Scott, que as mulheres mudaram conceitos por meio de questionamentos teóricos. Pode-se entender que as mulheres só têm voz e rompem paradigmas a partir do momento em que detêm conhecimento. Assim, tendo em vista o poema de Conceição Evaristo, Vozes Mulheres, pretende-se analisar como essa autora passou do silenciamento aos holofotes do meio acadêmico por meio do conhecimento. Agora, então, partimos para a análise do poema a partir das perspectivas de estudos de gênero. Além da autoria feminina, o eu lírico do poema em análise é um sujeito feminino. Essa mulher lírica fala em vozes, vozes femininas, vozes de mulheres, ou como intitulado no poema, vozes mulheres, que perpassam a história da mulher afro-brasileira. As 3 primeiras vozes descritas pelo eu lírico, da bisavó, da avó e da mãe, que vivem no passado, como indica a utilização dos verbos no pretérito perfeito, rememoram a subordinação da mulher. A maioria das correntes feministas defende que essa subordinação é decorrente das maneiras como a mulher é construída socialmente. Compreende-se assim, com Nixon, que gênero é, sobretudo, um conceito político, pois é uma ferramenta de transformação das relações sociais. A subordinação feminina é entendida, nesse sentido, como universal, sofrendo variações em função dos diferentes contextos históricos e geográficos em que essas mulheres se inserem. Cada estrofe de Vozes Mulheres, principalmente as 3 primeiras, é capaz de exemplificar essas variações no decorrer da história e no espaço geográfico. Sigo a leitura das 3 primeiras estrofes. A voz da minha avó, da minha bisavó, ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens, sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A primeira estrofe, marcada pela voz da bisavó, refere-se ao início da escravidão dos negros no Brasil e lamenta por uma infância perdida no interior dos navios que transportavam os escravos, ou especificamente nos porões desses navios, denotando de forma simbólica como o sujeito escravizado era posto em situações de inferioridade ao ser despatriado. Ainda referente ao contexto escravocrata, a voz da avó, na segunda estrofe, se mostra submissa aos donos brancos de tudo. Assinala-se aqui que o tudo sugere que esses eram donos, inclusive, dos corpos dos escravos e das escravas. John Scott entende que gênero é o conhecimento que estabelece significados para diferenças corporais. Nesse sentido, a significação sobre os corpos no período escravista referia os corpos negros masculinos, de modo geral, ao trabalho mais pesado, enquanto que os corpos femininos eram submetidos a diferentes obrigações, geralmente responsáveis pelos serviços domésticos da casa grande e serviços sexuais aos homens brancos das mais variadas hierarquias. O historiador Abdias do Nascimento afirma que a mulher negra era totalmente explorada pelos escravocratas brancos, pois eles tinham, abre aspas, o costume de manter prostitutas negras africanas como meio de renda, fecha aspas. Isso inclui o processo de miscigenação, que, como afirma Nascimento, foi um processo de exploração cruel sobre as mulheres negras por parte dos brancos escravocratas. Isso dá consistência à ideia de que a história das mulheres se faz em processo de contraposição, pois gênero é uma categoria relacional que deve ser analisada pelo viés da diferença, ou seja, segundo Scott, abre aspas. O termo gênero, além de um substituto para o termo mulheres, é também utilizado para sugerir que qualquer informação sobre as mulheres é necessariamente informação sobre os homens, que um implica o estudo do outro. Essa utilização enfatiza o fato que o mundo das mulheres faz parte do mundo dos homens. Esse uso reitera a validade interpretativa da ideia de esferas separadas e sustenta que estudar as mulheres de maneira isolada perpetua o mito de que uma esfera, a experiência de um sexo, tenha muito pouco ou nada a ver com o outro sexo. Fecha aspas, Scott, 1995, página 75. Importa destacar ainda que nesse período havia submissão não somente por parte da mulher escrava, mas também das mulheres brancas. Outra definição para gênero por Scott é, abre aspas,
uma forma primária de significar as relações de poder, fecha aspas. Ou seja, independente da classe ou etnia, a mulher sempre foi posta em inferioridade em relação aos homens que estão sempre em busca de sua manutenção no poder, no qual eles são os dominadores sobre a construção dos papéis sociais e culturais das mulheres. Scott determina que há 3 posições teóricas para as abordagens do estudo de gênero: a patriarcal, a marxista e a psicanalítica. Neste ponto, interessa sobre a visão patriarcal, que está voltada para as questões de subordinação das mulheres aos homens. As teóricas do patriarcado têm, abre aspas, encontrado a explicação dessa subordinação na necessidade masculina de dominar as mulheres, fecha aspas, Scott, 1995, página 77. Contudo, a crítica que se faz a essa teoria é que tal desenvolve-se apenas sobre as distinções físicas entre os sexos, concebendo as mulheres como se fossem todas iguais. Então, lembrando que a subordinação feminina varia conforme os contextos, é preciso atenuar que quando se estuda sobre a mulher e questões de gênero, deve-se falar em mulheres no plural. O título do poema Vozes Mulheres, no plural, revela uma ideia de coletividade, de multiplicidade de vozes de várias mulheres. Nesse sentido, Judith Butler entende que a categoria mulher não deve ser pensada como uma categoria universal, mas sim uma categoria múltipla. E, abre aspas, um campo de diferenças indesignável que não pode ser totalizado ou resumido por uma categoria de identidade descritiva. Então, o próprio termo se torna um lugar de permanente abertura e ressignificação. Desconstruir o sujeito do feminismo não é, portanto, censurar sua utilização, mas, ao contrário, liberar o termo num futuro de múltiplas significações, emancipá-lo das ontologias maternais ou racistas, às quais esteve restrito, e fazer dele um lugar onde significados não antecipados podem emergir. Butler, 1998, página 25. Linda Nicholson corrobora com a ideia de Butler de que a categoria mulher encontra problemas ao ser definida. A autora critica algumas ideias feministas defendidas antes da década de 70, que enfatizavam as diferenças apenas entre mulheres e homens, com base nas diferenças entre os sexos, e levavam a entender que as mulheres eram todas iguais. Assim, ela refere que, abre aspas, não é de surpreender que a guinada ginocêntrica dos anos 70 logo se transformou nos protestos de mulheres negras, lésbicas e das classes trabalhadoras, que não viam suas experiências refletidas nas histórias contadas. Fecha aspas, Nicholson, 2000, página 20. Dessa forma, compreendendo que há diferenças dentro da categoria mulheres, Nicholson propõe uma substituição de propostas sobre mulheres em sociedades patriarcais, abre aspas, por propostas sobre mulheres em contextos específicos. Nicholson, 2000, página 26. Em complemento, cita-se Scott, que refere-se que gênero não é o único meio pelo qual o poder se articula. Desse modo, não há somente diferenças dentro do gênero feminino. Há também uma possível hierarquização entre as mulheres, o que indica que é preciso incluir questões de raça e de classe. Assim sendo, Nicholson sugere que se pense o termo mulher como um mapa capaz de mostrar semelhanças e diferenças, tendo em vista que esse termo varia diante de cada realidade, da realidade da mulher branca, da mulher negra, da mulher rica, da mulher pobre, etc. E, portanto, essas definições, abre aspas, surgem de nossos lugares na história e na cultura. São atos políticos que refletem os contextos dos quais nós emergimos e os futuros que gostaríamos de ver. Fecha aspas, Nicholson, 2000, página 30. Voltando ao poema, na terceira estrofe, a mulher lírica fala da voz de sua mãe, que mostra uma certa reprodução de seu passado histórico, pois esta, enquanto mulher afro-brasileira, ainda é submissa aos brancos.
Há um primeiro murmúrio de resistência quando sua voz ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos. Mesmo não estando mais sujeita a um regime escravista, essa mulher afro-brasileira, em liberdade, é imposta a necessidade de servir ao poder hegemônico do homem branco para sobreviver à pobreza. Esta estrofe indica que a mãe trabalhava como empregada doméstica na casa de brancos, sem direitos trabalhistas e mal remunerada, que não lhe garantia escapar da pobreza, demonstrando como sua realidade é consequência da história de suas antepassadas. Será realmente livre? Aqui vê-se também mais um exemplo de como há diferentes formas de ser mulher. No contexto do poema, a mulher afrodescendente cabe o papel de servir como empregada. A mulher branca, mesmo submissa a seu marido, cabe o papel de chefiar os serviços da empregada. Contudo, a voz-mãe, ciente da sua condição de submissão determinada pela hegemonia, já demonstra revolta, mesmo que de forma totalmente resguardada, sufocada. Na quarta estrofe, a mulher lírica fala na própria voz. Ao final desse percurso de resgate da ancestralidade, em que geração após geração tiveram suas vozes silenciadas, o eu lírico encontra uma maneira de expressar sua dor e resistência por meio da poesia. A minha voz ainda ecoa, versos perplexos com rimas de sangue e fome. É nítido que a voz do eu lírico resguarda uma pluralidade de memórias, dores e vozes, tornando-se assim um poema escrito com o sangue de todas as mulheres negras que foram silenciadas, oprimidas, escravizadas e assassinadas. E que ecoa a fome, física, moral e social, que elas ainda sofrem devido à marginalização de seu gênero e sua raça. Destaca-se o advérbio ainda, que interpreta-se aqui de duas maneiras. Pode referir-se ao fato de que a história de subordinação e violência das mulheres negras ainda persiste, e pode significar a resistência de que as mulheres em geral, principalmente as afrodescendentes, têm buscado. E por isso, a voz da mulher lírica, que vive num tempo presente, ainda possui forças para ecoar versos perplexos que rimam com sangue e fome. Duas palavras que simbolizam a violência que as mulheres sofrem de modo geral e as condições de pobreza e miséria. Todas as vozes de que fala o eu lírico, que são vozes individuais de diferentes gerações de mulheres, em conjunto protestam pela mulher negra brasileira. Ou seja, são vozes que formam uma única voz. A voz da minha bisavó, de minha avó, de minha mãe, minha voz, de minha filha. Todas se unem para serem ouvidas através da voz da mulher afro-brasileira contemporânea, como se confirma na última estrofe do poema, quando a mulher lírica diz que a voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, para não deixar silenciar o passado onde permanecem as vozes caladas de suas ancestrais e para lutar pela transformação de sua história no presente e no futuro. Nesses versos é possível reconhecer a relação de coletividade e ancestralidade nas vozes de cada uma delas. Merece destaque os últimos versos que dizem que a voz filha recolhe em si a fala e o ato. Aqui há um sujeito totalmente consciente de sua história enquanto mulher e enquanto afro-brasileira. Aliás, não somente a sujeito filha, mas a própria mulher lírica que mostra sua necessidade de falar de si, que inclui também a história da sua genealogia. Mas ao dizer que a voz filha recolhe a fala e o ato, que simbolizam a teoria e a prática, enfatiza que essa não detém somente o saber, mas também o poder sobre si, poder que propõe agir contra toda uma história de dominação hegemônica. Isso mostra como é importante que as mulheres tomem conhecimento que seus papéis sociais estão sendo dominados e determinados pela hegemonia
para que possam e se sintam incitadas a transformarem essa realidade em busca de igualdade de gêneros. Importa lembrar que, no caso das mulheres afro-brasileiras, a luta não concerne somente sobre questões de gênero, mas também de raça e, consequentemente, de classe, pois suas vozes não são ou serão apenas fala, mas atos, ou seja, a oportunidade de serem ouvidas, reconhecidas como ecos de liberdade. Muito obrigada. Obrigada, Isabelle e Maria Eduarda, e por essa leitura tão boa do poema da Conceição Evaristo, que trouxe também a questão do gênero, mas que, ao mesmo tempo, também fez várias ligações com as comunicações anteriores, no que se refere a questão da resistência, a história contada a partir do oprimido, e não mais do opressor, não? E destaquei também aqui, quando na quarta estrofe, quando da própria voz, ela encontra uma maneira de expressar sua dor e resistência e se faz a porta-voz de outras mulheres silenciadas, inclusive resgatando a primeira estrofe, não desde aqueles que eram transportados nos navios negreiros. Então, muito obrigada novamente a todos. Eu agora passaria as perguntas. E também eu passaria a palavra à Bárbara, se ela anotou alguma pergunta ali no chat. Oi, professora. Duas coisas. A primeira é que eu vou passar a lista agora de novo, quem ainda não assinou. E a segunda é que a única pergunta que foi feita no chat era para o Carlos Alexandre e ele já respondeu no chat. Ah, tá bom. Então, se alguém tiver perguntas e quiser fazer oralmente, podem fazer agora, para o pessoal que fez as comunicações. Ah, tá. Desculpe. É que ali está escrito Maria Eduarda, eu li assim, no papel está escrito certo, né? Sim, no papel eu tinha lido certo. É muita coisa para a gente prestar atenção. Desculpe. Sim, a gente viu que você entrou por causa do problema da conexão no Amapá. Gente, nenhuma pergunta? A Aline está ainda aí? Estou aqui. Estou preenchendo a lista de presença. Ah, tá. Pode falar. Olha só, você tinha falado inicialmente, você tinha colocado aquele trecho da Jaride, né, e você falou da questão do cânone. Você queria explorar isso um pouco mais? Eu achei uma colocação muito interessante da Jaride. Eu acho que esse fragmento de uma fala dela é muito importante para a gente conseguir ler a literatura da Conceição Evaristo, não só dela, mas de outras autoras negras que durante muito tempo passaram por esse processo de apagamento, né, dos seus escritos, das suas obras, e que agora estão ocupando esse espaço que lhes é devido. Eu acredito que a fala da Jaride é muito clara, ela traz sempre tudo que ela quer passar com muita clareza, e é uma excelente forma de representar o que essa abertura significa, de como ela, uma jovem negra, moradora do Ceará, do Cariri, não se vê representada, né, no cânone literário, e que quando ela conheceu a Conceição Evaristo, ela se viu naquele lugar, e também se viu como uma escritora. Então, me parece uma forma interessante da gente pensar essa literatura, e a minha internet está oscilando muito, então não sei se eu consegui falar tudo, se vocês me ouviram bem. Se não, eu posso repetir. Teve só agora faz
um minutinho que cortou, o resto deu para ouvir bem, só a ultimíssima parte que não deu para ouvir. Porque você ficou travada. Então, tá, vou repetir tudo, não tem problema não. Eu separei esse fragmento de uma fala da Jarid porque eu achei que é uma forma muito interessante da gente conseguir ler a obra da Conceição Evaristo como um todo, porque, a meu ver, ela é uma escritora, a Jarid Arraes, que consegue trazer à tona muitas questões com bastante clareza, de forma muito objetiva. Então, nesse sentido, quando ela fala da experiência dela como uma leitora negra, que não tinha muitas referências na literatura, que era muito habituada ao cânone, me parece uma forma muito interessante da gente ser introduzido já na obra da Conceição Evaristo, de pensar na literatura da Conceição como esse instrumento político também, já que, uma vez que ela não conseguia encontrar referenciais negros, e ela parte em busca disso, ela encontra a Conceição e ela se vê não só como protagonista dessas histórias, mas também como uma escritora. Então, eu acredito que essa leitura inicial dessa fala da Jarid é muito importante para a gente conseguir compreender de forma mais geral quais são os impactos da literatura da Conceição. Eu gosto muito dessa entrevista que ela deu, e esse é um dos fragmentos que mais me impactou. Eu gosto bastante dele e acho que ele serve bem para a nossa discussão. Perfeito. Professora, sim, diga. Surgiu uma nova pergunta aqui no chat. Tá, pode falar. É Holmes que se fala? É Holmes? Tudo bem. Ele gostaria de perguntar aos pesquisadores quantos colegas e professores negros e pesquisadores negros eles têm contato em suas universidades e centros de pesquisa, e como esses pesquisadores percebem suas pesquisas dentro das demais realizadas em suas respectivas academias. Quem quiser responder, pode responder livremente, sem uma ordem precisa. Foi uma pergunta generalizada, não? Para todos. Sim, foi a todos que participaram. Eu posso só comentar a respeito da universidade que eu pertenço? Pode. O Carlos. Então, eu achei a pergunta bastante interessante. Eu estava pensando aqui, a universidade da qual eu faço mestrado é a Unemat, né, a Universidade do Estado de Mato Grosso, no campus de Sinop, aqui. E muitas pesquisas estão sendo realizadas, principalmente na minha turma, que é a 5ª turma do PPG Letras, com a temática negros, né, a literatura africana, o preconceito e assim por diante. E entre os professores do mestrado, eu acredito que nós temos apenas uma professora negra. Inclusive, é uma professora que tem o Palavras em Movimento, aqui um projeto que ela trabalha muitas questões sobre esse tema. Ela defende a causa ferozmente, eu admiro muito. E é muita gente estudando, mas colegas negros e professores negros aqui eu percebo poucos. Então, é um fato bastante curioso. E é uma comprovação da necessidade de estudar a causa, né? São brancos estudando. Interessante também. É uma realidade aqui, do meu mundo aqui, tá? Espero, não sei se ajudei na resposta. Perfeitamente. Alguém quer mais responder na sua instituição? Aqui na nossa universidade, na Unicentro, no Paraná, a gente tem 2 professores negros no mestrado e um professor negro na graduação. Desses 3 professores, o professor que as pesquisas deles são propriamente sobre literatura africana é o professor da graduação, então ele pesquisa literatura negra e aborda esses temas na sala de aula sempre, uns estudos bem ativos também. E os outros 2 professores, eles estudam literaturas de uma maneira mais geral. E
pelo menos do período que eu estive nessa universidade, eu me lembro que são muito poucos colegas negros que a gente teve, né, Isabelle? Não sei se a Isabelle quer complementar mais alguma coisa do que eu falei. Não, acredito que é isso mesmo que a Maria comentou. Bom, da minha universidade aqui na Bahia, já tenho mais colegas negros e negras, né? Porque a gente está aqui na Bahia, temos mais população negra. Uma colega em especial, Márcia Neide, ela, negra, desenvolve pesquisa sobre a Paulina Chiziane, escritora moçambicana. Também temos nosso programa pequeno, digamos assim, não temos tantos professores, mas temos 2 que são negros, e eles também desenvolvem pesquisa com alguns autores negros. Um deles apresentou uma disciplina no último semestre que eu fiz, com o escritor Ney Lopes, inclusive eu não o conhecia, passei a conhecê-lo, que é do Rio de Janeiro. Enfim, a gente já tem um pouquinho mais de pesquisas aqui, só que não tão amplas quanto deveriam. É isso. Perfeito. Bom, eu, Fabrício Lemos, posso dizer, pelo curso de pós-graduação, mestrado, em que eu faço parte, que no programa da Universidade Federal do Pará, em Letras, eu pelo menos não consigo identificar professores negros. Há disciplinas que tratam da questão, especificamente uma disciplina nesse semestre que nós estamos, que é a disciplina de romance afro-feminino brasileiro. Mas ainda assim, uma professora branca, uma professora branca do sul do país. Tá certo? Ok, perfeito. Esse assunto realmente é um assunto que está trazendo muito interesse. Teve uma disciplina da UFRJ desse programa do departamento do programa de pós-graduação em letras vernáculas, que está fazendo esse congresso, né? Teve uma disciplina literatura afro-brasileira, que terminou na semana passada, vai recomeçar, era o primeiro semestre, né? Agora vai começar o segundo semestre na última semana de novembro, se não me engano, e essa disciplina vai ser reapresentada como continuação. Então, quem estiver interessado também pode assistir essa disciplina, que é de pós-graduação, especificamente, literatura, não sei se vai mudar o nome para literatura negro-brasileira ou vai continuar como afro-brasileira. Caso vocês tenham interesse em participar, existem os inscritos e existem também os ouvintes. Eu acho que daqui a pouco eles devem abrir a inscrição. Queria também perguntar para o pessoal aqui da Itália, vocês não sabem, mas tem o pessoal que está assistindo aqui da Itália, se eles querem fazer alguma pergunta. Martina, Stefania e Jacopo. Como ninguém se manifestou, eu logo falei o nome. Pois é, eu na verdade aqui não tenho perguntas, mas apenas queria agradecer a todos e a todas, porque foram umas apresentações muito boas e muito interessantes. Então, muito obrigada de novo. De fato. É isso. Obrigada. Obrigada, Stefania. Eu só gostaria de mencionar que eu esqueci, no meu programa também tem uma pesquisa sobre Luiz Gama, não sei se os demais colegas conhecem, que é um escritor baiano considerado um precursor na abolição da escravatura do Brasil. E é um escritor pouquíssimo falado, na verdade, né? Isso, exatamente. Então, Bárbara, pode falar. Pode falar, Aline. Aliás, a Aline fez parte dessa disciplina literatura afro-brasileira.
Só para complementar, aqui na Unemate também há um projeto de implantar essa disciplina no semestre que vem. Eu não sei se ela vai ter esse mesmo nome, mas é muito próximo a ele. Uhum. Eu acho que a Aline também está com problema de internet. Você queria falar comigo, professora? Eu queria saber se nós, depois das perguntas respondidas, etc., se a gente pode liberar o pessoal e encerrar a sala ou não. Acredito que sim, eu não recebi nenhuma informação de que tinha mais alguma coisa. Ah, tá, porque eu também não recebi, então eu queria confirmar. Não, então, teria a mesma informação que você. Tá bom. Então, a Aline, eu vi que ela caiu. A gente espera mais uns minutinhos para ver se ela volta, se ela quer continuar o que ela estava falando. Se alguém quiser mais, no meio de tempo, complementar com alguma coisa, fique à vontade. Aqui a gente não está dando nota para ninguém. Bom, eu vou aguardar aqui uns minutinhos só a Aline, tá bom? Vocês tenham um pouco de paciência, porque como ela estava falando, eu não queria cortar a fala dela novamente. Se ela conseguir voltar. Como eu falei também antes, eu agradeço novamente a todos pelas ótimas falas que trouxeram vários interessantes pontos de vista e até muitas vezes interligados. Muito bem fundamentados e muito bem conceituados. Bom, Bárbara, o que você acha? A gente encerra? Não sei se a Aline vai conseguir voltar. Acho que podemos encerrar, sim. Coitada, eu não queria cortar de novo a fala dela, mas não sei se ela consegue voltar ou não. Pois é, não sabemos se ela vai, o que houve com a internet dela. Qualquer coisa a gente pede novamente desculpas a ela. Vamos ver aqui. Não é ela. Bom, então, gente, muito obrigada também ao pessoal que assistiu, o pessoal daqui da Itália também, que foram todos meus alunos, que eu achei muito bom vê-los aqui participando. Muito obrigada de novo ao pessoal que falou e o público também presente. Obrigada, Bárbara, e amanhã a gente volta. Não acabou hoje, não. Amanhã de novo e depois quarta-feira, no último dia. Tá bom? Muito obrigada, professora. Até amanhã para todos e muito obrigada.